tem um mundaréu de perguntas, Isabela. Amém, glória a Deus. Bom, então, eu acredito que o link já está aí, a gente vai começar aí a gravação. Então, sejam bem-vindos aí à Escola Bíblica Dominical, né? Que tenhamos todos aí. A gente hoje vai dar continuidade ao estudo que a gente teve na última EBD, falando sobre o relógio de Deus. E aí, hoje está todo mundo aqui na maior expectativa para ver as datas, para ver números, para tirar dúvidas. A gente já está aqui aproveitando antes, né, da gravação e a gente já está aqui, ó, bombardeando o Flávio de pergunta. Então, ele vai tomar posse agora, a gente vai orar para iniciar esse estudo, que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor possa usar grandemente a vida do Flávio e que o Senhor nos direcione para que a gente consiga de verdade aprender o que a gente tem para ouvir aqui, para que a gente pratique, para que a gente coloque em prática, para que a gente compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que mais pessoas tomem posse, né, desse conhecimento aí, em nome de Jesus. Amém. Então, o pessoal está chegando ainda, vão chegando, vão entrando. O pastor Edu já está aqui com a gente. Vou pedir para você fazer a oração nesse início de EBD, para a gente começar, e depois o Flávio desenrola o rolo, faz uma pequena retrospectiva de onde a gente parou, aí começa a fala, e aí, Flávio, você decide, tá bom? Se a gente vai fazendo as perguntas no meio, ou se você primeiro fala tudo e a gente deixa a meia horinha do final só para as perguntas, aí depois você decide como você acha melhor, tá bom? Edu, pode fazer a oração, por favor. Amém. Shalom, Flávio. Shalom. Paz, meus irmãos queridos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui te louvar e te agradecer por esta oportunidade, Senhor. Aleluia. Mais uma vez nos reunimos, Senhor, na tua presença para aprender de ti, Senhor. Nós queremos sim, meu Deus, avançar, prosseguir em te conhecer, Pai. Usa a vida do Flávio, Senhor. Abre a sua mente, o seu entendimento, as portas das revelações do céu, Pai. Abre também o nosso entendimento, Senhor, para falar conosco de uma maneira muito especial. Que nós venhamos, Senhor, meu Pai, iniciar, Senhor, meu Deus, alegres como estamos e terminar ainda mais, Senhor, meu Pai, edificados pela Tua palavra. É no Teu nome que eu oro, Senhor, meu Pai, e já te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E o pessoal que estiver aí assistindo depois pelo YouTube, né, se tiver perguntas, pode colocar as perguntas nos comentários, e aí depois o nosso professor do dia vai responder, né, Flávio? Nem que seja lá nos comentários, aí, sim, conforme claro, as perguntas forem chegando, a gente vai encaminhando para ele e ele vai respondendo aí, em nome de Jesus. Flávio, agora é com você. Bem, nós então começamos essa matéria na semana retrasada, o relógio de Deus, Israel, o relógio de Deus. E esse é um tema que ele vai se tornar cada dia mais um pouco conflituoso, né, em razão de que essa formação judaico-cristã, ela vai se deparando com alguns conflitos, né, no que diz respeito à globalização, né, porque Israel tem um papel preponderante, um papel importante, mas isso divide muito opiniões. E quando a gente se dá a falar sobre Israel, sobre as profecias, sobre a própria palavra de Deus, até mesmo no meio evangélico ou no meio cristão, isso muitas vezes se torna até muito difícil, porque, infelizmente, a igreja de hoje ela não tem se esmeirado em estudar a palavra de Deus. E ela muitas vezes desconsidera os fatos. Como diz o apóstolo, não o apóstolo Paulo aos Romanos, eu ia dizer, né, mas o escritor aos Romanos, existem no capítulo 1 muitas considerações a respeito de que as pessoas nos dias finais, elas buscarão mestres segundo o seu querer, segundo o seu próprio entendimento, como nós dissemos na aula anterior. E a verdade é que há tantas pessoas para serem seguidas que elas estão esquecendo de seguir o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, a palavra de Deus, conforme ele nos deixou. Então é muito bom a gente ter a oportunidade de falar um pouco disso, porque a gente falar do relógio de Deus ou falar desse tema que nós vamos abordar, ele traz consigo uma certa condição de revelação, né, de situações em que Deus nos revela algo e a gente tem que compartilhar. Inclusive, quando nós nos damos a estudar a escatologia,
o cumprimento profético da palavra de Deus, nós como homens de Deus e como homens naturais, a gente vai trazer junto com isso, né, algumas reflexões que muitas vezes não é um entendimento genérico, né? Mas é mais uma oportunidade que nós temos para aprender a respeito de Deus e da sua palavra, porque Deus, ele não é aquilo que eu acho que ele é aquilo que ele diz que é. Então, eu não posso ter um entendimento qualquer a respeito da palavra de Deus, a respeito dos cumprimentos proféticos, ainda que haja diversas vertentes, mas eu tenho que buscar me aprofundar, pedindo a orientação do Espírito Santo para que ele possa estar nos comunicando a sua palavra. Eu queria iniciar fazendo a leitura de Mateus capítulo 13, 11 e 12. É um momento especial esse texto, porque Jesus está falando a respeito da parábola do semeador, e ele diz no verso 11 e 12, dizendo aos seus discípulos: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, Jesus está falando com os seus discípulos. Os discípulos haviam perguntado para Jesus por que Jesus falava com a multidão através de parábolas, e Jesus explica para eles que a eles, os discípulos, aqueles mais chegados, aqueles que chamam ele do lado, aqueles que buscam conhecimento dele, que aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas à multidão não. Então eu preciso, já de antemão, fazer essa reflexão para mim e para vocês, né? Que quanto mais eu busco a face do Senhor, mais ele vai revelar os mistérios que cercam o reino dos céus. E aí ele continua dizendo assim: porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Ou seja, cada um de nós temos uma quantidade de conhecimento a respeito de Deus e da sua palavra. Cada um de nós temos uma porção. Então, a minha porção, obviamente, não é a sua porção. Contudo, se eu tenho um pouco e eu estou buscando mais em Deus e na sua palavra, quanto mais o Espírito Santo me dará de maneira que eu seja abundante nele. Mas também o contrário também é real. Ele diz assim: mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. Então nós estamos vivendo dias em que eu preciso buscar mais de Deus e da sua palavra, porque quanto mais eu busco, mais eu terei em abundância. Mas o contrário, se eu deixar de buscar, aquele pouco que eu tenho, ele vai gradativamente se esmiuçando, ele vai desaparecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai encontrar lugar para trazer mais. Então, até aquilo que ele tem vai ser tirado dele. Então, é muito importante que aquilo que eu estou aprendendo hoje, isso possa gerar mais desejos por Deus e pela sua palavra. Romanos 11, 25 e 26 diz a respeito de Israel. O apóstolo Paulo faz uma exposição maravilhosa, né, nos capítulos 10, 11, a respeito do papel de Israel. Então ele diz assim para a igreja do Senhor: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse segredo. Ou seja, para que vocês não presumem de vós mesmos. E ele diz assim, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, foi necessário acontecer com Israel o que aconteceu, para que os gentios pudessem experimentar dessa obra maravilhosa de Deus, na sua salvação, na sua libertação e na sua cura. E ele complementa dizendo assim: e, passando a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Por que eu estou usando somente esse texto aqui nesse momento? Porque há talvez um consenso, ainda existe dentro da igreja uma teologia chamada teologia da substituição.
em que a igreja substitui Israel. E eu não posso confundir isso. O apóstolo Paulo é muito claro nesses textos, né, do capítulo 10, 11, até um pouco do capítulo 9, de que Israel tem a sua importância. Então, há uma diferença Israel com relação à eleição e Israel com relação à salvação. Então, quanto à eleição, Israel é único. A igreja foi enxertada, a igreja foi somada a Israel. Tanto que o muro da separação que havia entre gentios e judeus, ele acabou com o sacrifício de Jesus Cristo. Agora, quanto à salvação, tanto a igreja quanto Israel são únicos, ou seja, ambos precisam chegar ao conhecimento pleno de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vem para Israel. E Jesus disse aos judeus, olha, vocês não me verão mais, e vocês só me verão quando vocês digam para mim, bendito que vem em nome do Senhor, porque Israel clamará pela vinda de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, as escrituras dizem que eles verão a quem eles traspassarão. E nós temos, assim, muito assunto para ser abordado, né? Tá dando para ver corretamente os slides? E, olha, eu deixo à vontade para que você, de repente, quiser entrar, perguntar, já esclarecer alguma dúvida, porque às vezes tem alguma coisa que nós vamos falando e eu não quero que se torne isso aqui um monólogo, né? Mas que haja uma interatividade entre aquilo que está sendo exposto e aquilo que você está pensando, né? Até porque muitas vezes é um tema muito complexo, né? E eu abordo aqui olhando para Jerusalém, um quadro uma imagem, uma foto aérea do Monte Sião, do Monte Moriá, onde nós já falamos a respeito disso na semana passada, e eu separei aqui 2 textos, né? De 2 Crônicas 6:6, diz assim, agora, porém, escolhi Jerusalém para que meu nome esteja ali. E Ezequiel 5:5, que diz que assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Então eu, como crente, eu não posso ignorar apenas esses textos, né? Estou falando desses 2 porque há muitos outros que falam da aliança que Deus fez com Abraão e isso atingiu toda a casa de Israel. Então Deus, ele usou Israel, usou Jerusalém, usou o Monte Sião e tem usado como centralidade entre todas as nações da terra. Então, Israel está num ponto confluente hoje entre os continentes, e mesmo nos dias atuais, em que nós temos as viagens aéreas que poderiam evitar esse cruzamento, ainda assim Jerusalém continua como um assunto central que envolve as nações da terra. Aliás, essa semana está tendo um encontro na ONU lá, e há um certo separatismo, né? Muitos países não compareceram a essa conferência internacional. E a maioria são países que são favoráveis a Israel, porque essa reunião tinha um cunho mais separatista, mais antissemitas, ou seja, de países que são contrários à existência de Israel como nação na Palestina, né? E é interessante você pensar isso, né? Porque e aí entra até um pouquinho a resposta daquilo que a Priscila comentou, né? Acha que os judeus vão voltar para Israel? Então percebo que já acontece quando acontecem essas reuniões, né, globalizadas na ONU. A maioria dos países, eles são contrários às coisas, às propostas que Israel propõe, mas são favoráveis a todas as propostas que contrariam a existência de Israel ali. Por quê? Na sua maioria, porque existe um poder econômico que está por trás disso,
E há uma necessidade mundial, né? Vocês sabem que os países que controlam o petróleo são países árabes e, portanto, existe assim uma questão muito peculiar quando essas organizações se reúnem para tratar assuntos específicos que envolvem Israel, a Palestina e as outras nações, né? Um detalhe, assim, só para você ter ideia de como são as coisas. Quando você pega a sua Bíblia, você vai ver aqueles mapas que são expostos lá na Bíblia. Lá está escrito assim, a Palestina nos dias de Jesus. Já leu isso lá? Então, na verdade, a Palestina não existia nos dias de Jesus. Por que não está escrito Israel nos dias de Jesus? Mas lá escreve-se Palestina nos dias de Jesus. E a Palestina praticamente foi criada pelo imperador Adriano no ano 132 depois de Cristo. Contudo, o politicamente correto, ele está inserido até no contexto da arqueologia, da teologia, em tudo aquilo que diz respeito, né, ao mundo globalizado. Então, até na própria Bíblia, onde deveria estar Israel nos dias de Jesus, está lá escrito Palestina nos dias de Jesus. Na aula anterior, nós falamos sobre o número 3, a importância que tem ele profeticamente no aspecto do ensino da palavra de Deus, daquilo que Deus queria mostrar. Então, nós falamos, por exemplo, do tabernáculo, do templo, né? O átrio, o lugar santo do santo. Falamos da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diversos aspectos em que Deus revela a sua verdade por meio da simbologia numérica. E hoje nós vamos estar compartilhando a respeito do número 7, que na minha percepção, dentro do cômpito profético, dentro da escatologia, ele é muito mais evidente e ele é muito mais perfeito, justamente porque o número 7, né, que é Sheva em hebraico, ele significa perfeição, plenitude, eternidade, aquilo que é completo. Inclusive a palavra Shabat vem da mesma raiz de Sheva, né, que significa o sábado. Então, em Gênesis capítulo 2, verso 2, diz assim: "E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou de toda a sua obra que tinha feito." E nós vemos que o número 7 na Bíblia, ele aparece aproximadamente 545 vezes. E o número 70, aproximadamente 96 vezes. Então, não é à toa que essas coisas acontecem. Lógico que hoje nós temos muitas informações, como nós compartilhamos na aula anterior, cada um de nós, cada crente, cada cristão, ele tem a palavra de Deus dentro da sua casa, ele tem N lugares em que ele pode buscar informação e aprender mais, mas Deus é muito simples. Deus, ele vai se revelando, ele vai se mostrando. Inclusive, esse assunto com o qual nós vamos conversar nessa noite, Deus me falou isso há mais ou menos uns 10 anos atrás. E ele falou assim que, no meu espírito, ele me disse que onde tudo começou é onde tudo vai terminar. Que Deus estava levando o homem ao seu lugar de origem. E a partir daí, então, eu comecei a entender e compreender que Deus, ele se utiliza das verdades humanas para se revelar ao homem. Mas é lógico que em todo tempo, como nós já vimos o ensino de Jesus com seus discípulos, os mistérios de Deus é dado a conhecer aqueles com o qual ele tem intimidade. Então, se eu quero mais de Deus, eu preciso buscar a intimidade do Senhor. Eu preciso querer ouvir da parte de Deus aquilo que está no coração do Pai. Porque se eu quero agradar a Deus,
Então eu tenho que pedir. É assim que eu fazia, é assim que eu faço sempre. Senhor, compartilhe aquilo que está no teu coração. O que te agrada, né? O que o Senhor quer que seja feito? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? É como essa bandeira que está aqui atrás de mim. Ela não está aqui por acaso. Então, em 2010, Deus me disse assim, que sempre que eu ministrasse ou que eu levasse a palavra, que a bandeira de Israel deveria estar junto comigo. E é assim que eu tenho buscado fazer desde então. Enquanto ele não me disser, olha, agora chega, então, enquanto ele não disser, ela está comigo, ela está aqui. Eu poderia simplesmente estar compartilhando, mas é o próprio Espírito que nos leva a ter essa sensibilidade para buscar esse à parte, porque isso revela muita coisa. Quando você... Porque eu tenho que amar aquilo que Deus ama. E se Deus ama Israel, eu devo amar Israel. Deus diz que Israel é como a menina dos olhos dele. Se Israel é como a menina dos olhos de Deus, Israel tem que ser como a menina dos meus olhos. Salmo 122:6 diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. E ainda é um salmo em que, orando, há uma promessa de que prosperarão todos aqueles que oram pela paz de Jerusalém. E orar pela paz de Jerusalém não é nada mais, nada menos que a presença de Jesus, do Messias, do Machia, vindo para Israel, vindo para Jerusalém. Olha comigo aí no tabernáculo. É interessante que o número 7 ele está inserido dentro do contexto de todas essas figuras que têm uma representatividade, inclusive nas roupas sacerdotais. Um tema muito abordado pela Priscila, maravilhoso, inclusive, aquelas palavras, me invadiu o coração aquele dia que eu pude participar. Mas veja só, nós temos aí 7 elementos que figuram o tabernáculo e o templo, ou seja, os utensílios que eram utilizados. Não é coincidência que sejam 7, né? Nós temos o altar do sacrifício, nós temos a pia de cobre, nós temos a menorá, nós temos a mesa, nós temos o altar de ouro, o véu e a arca da aliança. E olha a menorá. A menorá, como nós compartilhamos, é a luz que propiciava a possibilidade do sacerdote entrar no lugar santo e preparar tudo que ele tinha que preparar para que a oferta fosse feita ao Senhor. E a roupa sacerdotal, ela traz consigo também 7 elementos: a mitra, a lâmina de mitra, o peitoral, a túnica, o cinto, o éfode ou o fode, e os calções, dentre outras partes, mas eu quis salientar estas. Então, Deus vai mostrando ao longo da história de sua revelação ao homem as nuances das verdades dele. Nós temos 7 festas que Deus também direcionou ao povo. Nós temos a Páscoa, os pães ázimos, as primícias, Pentecostes, trombetas, Dia do Perdão, tabernáculos. No Apocalipse nós temos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Ou seja, um número completo, um número perfeito, um número que traz uma representatividade muito grande para aquilo que Deus faz e está fazendo. Nós poderíamos até, por exemplo, traçar todo um contexto a respeito destas festas bíblicas que representam desde o princípio das coisas até o final de todas elas, porque nós vamos culminar no item 7, que é tabernáculos, ou seja, todos nós vamos estar tabernaculando com Deus, que é o que sempre Deus quis. Lá no princípio do Éden, Deus queria um relacionamento de intimidade com o homem, né? O homem desobedeceu, Deus propiciou todo um plano, porque Deus é um Deus de planos e propósitos, para que lá no final de todas as coisas, que eu chamo de início de todas as coisas, nós estejamos na sua presença, né? Depois de passarmos por tudo aquilo que nós tivermos que passar. E para mim, o que é mais importante de todas essas figuras de linguagem é que Deus, ele se revelou durante a história da humanidade a todas as nações. Por isso que
ele uniu gentios e judeus no mesmo elo. Ou seja, aquele muro da separação que existia, ele deixou de existir a partir de Cristo Jesus. Então, nós tivemos 6 impérios que dominaram a Terra até os dias de Jesus. Nós tivemos o primeiro, o Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Então, eu fiz uma afirmativa aqui que talvez muitos até discutam ou duvidem ou discordem de mim, que nenhuma profecia bíblica ela pode acontecer se Israel não existir como nação. Então, eu tenho comigo que as profecias bíblicas elas passaram a ter um efeito escatológico a partir do momento que Israel voltou a existir como nação. Então, você pode ver aí comigo nesse slide que o Sexto Império foi o Império Romano, mas no ano 70 depois de Cristo, os judeus foram expulsos da sua terra. No ano 132, quando aconteceu a última revolta dos judeus contra o Império Romano, por conta do judeu Bar-Koba, né? O imperador Adriano invadiu com o seu exército e acabou dizimando os judeus que lá estavam resistindo. Foi aí, inclusive, que logo depois ele nomeou Jerusalém com a Hélia Capitolina e mudou o nome de Terra de Israel para Terra da Palestina, né? Já traduzindo para os dias atuais. E o Império Romano restaurado, no meu conceito, no meu contexto, seria o sétimo Império Mundial. E o oitavo, que é mencionado aí, está conforme diz em Apocalipse, né? E por isso que eu mencionei aí, em 1947, Israel ressurge. E eu entendo que não é o tema do dia de hoje, mas eu gostaria de fazer esse comentário, que em 1947, com o ressurgimento de Israel como nação, a Organização das Nações Unidas foram organizadas, né, no mesmo período pós Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, Deus utilizou esse período desde o Império Egípcio até o Império Romano numa condição de espalhar o povo judeu entre as terras. Você sabe que o Império Assírio, quando ele foi contra as 10 tribos de Israel, no ano 720 a.C., ele levou para diversos lugares do mundo, então, judeus, trouxe outros povos para viver naquela região das 10 tribos. Depois, o Império Babilônico também invadiu Jerusalém no ano 596 até 536, e houve três levas de judeus para a Babilônia, e eles ficaram lá durante 70 anos, e depois eles retornaram, uma parte voltou para Jerusalém, mas a maior parte dos judeus que haviam sido levados, eles permaneceram na Babilônia ou habitaram naquelas regiões, né? E é por isso que quando há a festa de Pentecostes, em que 3.000 pessoas, 3.000 almas, 3.000 judeus reconhecem Jesus como Messias, esses judeus, na verdade, eram judeus que viviam nessas regiões, seja por terem sido levados pelos assírios, seja por terem ficado por ocasião do Império Babilônico, quando os levou para a Babilônia. Mas o fato é que esses judeus já viviam espalhados por vários lugares da terra, né? Lembrando sempre que essa parte ocidental, ela praticamente não era habitada, né? Somente o Oriente e partes do Oriente mais próximo ali. Então, quando acontece o Pentecostes, esses judeus vinham para Jerusalém para comemorar as festas, uma delas era a festa de Pentecostes, e ali aconteceu o derramar do Espírito Santo. E eu acho interessante esse ponto, assim, crucial para a história da humanidade, para a história da salvação do mundo, que
até praticamente o Império Romano, o Espírito Santo ele era dado para pessoas específicas, para lideranças específicas de Israel. Por quê? Porque o judeu, ainda que ele tivesse sido levado para algumas regiões, ele vivia em comunidade, ele vivia como nação, né? Posso lembrar aí de Daniel, posso lembrar de Esdras, Neemias, Zorobabel, ou seja, lideranças que recebiam da parte de Deus o seu Espírito para governar, para liderar o povo. Mas quando acontece a vinda de Jesus, Jesus tem o seu ministério, ele é morto, ele ressuscita. O que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou todos aqueles que reconhecem o Jesus como Messias. Porque o que vai acontecer de diferente que não aconteceu antes de Jesus? A partir desse momento, o judeu ele começa a ser perseguido, seja o judeu religioso, seja o judeu que reconheceu Jesus como Messias, ele é perseguido, ele muitas vezes ele era morto, mas por onde quer que ele fosse, porque agora ele estaria espalhado, aquele que reconhecesse Jesus, ele tinha vivendo dentro dele o Espírito Santo, que iria conduzi-lo para fazer e ser o quê? Um representante de Deus por onde quer que ele fosse. Antes de Jesus, era Israel como nação que era o representante de Deus na terra. Onde o judeu estava, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó era reconhecido. Você se lembra do livro de Daniel, em especial, que por conta dos feitos, por conta do milagre que Deus operou através da vida de Daniel e dos 3 jovens, né? O que aconteceu? O rei Nabucodonosor escreveu para todas as províncias que o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, era verdadeiramente Deus. Lembram disso? Ou seja, a testificação era com base na nacionalidade de Israel, mas a partir, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, então, cada ser humano, cada indivíduo que se dizia judeu, que havia reconhecido Jesus como Messias, ele precisaria do Espírito Santo, porque nesse momento ele seria espalhado. Eles receberam, 3.000 judeus receberam o Espírito Santo. A partir de agora, acabou a festa do Pentecostes, eles tinham que voltar para suas cidades. E ali, cada um deles seria uma testemunha de que o único Deus vivo e verdadeiro seria o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tá dando para acompanhar aí comigo? Falem alguma coisa. Quem vai ser o primeiro aí a falar? Estou contigo, professor, te acompanhando aqui. Amém. É um tema, assim, bem complexo, né? Eu tô aqui bem devagarzinho, mastigando, mas, assim, tem algumas coisas que eu acho que é super importante da gente destacar. E eu acho que essa questão, o testemunho que você deu da bandeira de Israel, de estar orando por Israel, eu não tinha esse entendimento, mas assim que a gente chegou na igreja, tinha uma bandeira de Israel lá no altar. E todos os cultos, a igreja era levada a orar pelas bandeiras de Israel, da nossa nação, do nosso ministério, mas nós éramos levados a orar. E, de repente, naquela época, eu não tinha esse entendimento de que isso é algo bíblico, de que é um mandamento, né? A gente está aqui com outros irmãos, então assim, a gente está aprendendo. Amém. Porque a gente tem que entender, por aquele mapa que nós mostramos na semana passada, lembra do mapa mundial, Jerusalém? Sim, no centro. Aqueles traços lá? Qual era o objetivo de Deus e é o objetivo de Deus? Que todas as nações reconheçam que só Ele é Deus. Então, quando nós pensamos em Império Egípcio, ele tinha toda a sua gama de deuses que eram adorados. Quando nós pensamos no Império Assírio, a mesma realidade. Império Babilônico.
qual era a única nação que adorava o Deus de Abraão? Somente Israel. Então, ou seja, a testemunha ocular de que havia um conflito entre deuses, né? Vou usar só existe um Deus, mas eu vou usar essa referência para a gente entender o quê? Que se há uma verdade do Deus de Israel, há uma verdade dos deuses das outras nações. O exemplo que acontece na Bíblia, os filisteus, eles roubam a Arca da Aliança e levam para sua terra. E eles colocam a Arca da Aliança de Deus junto com o Deus Moloque. O que acontece com o Deus Moloque numa noite? Chega no outro dia, a imagem está caída. Aí os filisteus vão lá, eles, né, acham estranho aquilo tudo, levantam ela. Deixam ela lá novamente com a arca. Aí, no outro dia, a estátua está caída, agora com o pescoço cortado. Ou seja, Deus estava mostrando para eles, assim como mostrou com as 10 pragas do Egito, quem era o verdadeiro Deus. Então, pouco a pouco, a humanidade foi caminhando, a humanidade foi aumentando populacionalmente, demograficamente, geograficamente, e Deus, através do Israel, foi acompanhando essas nações. Isso que é importante a gente entender, que Deus não deixou essas nações aleatoriamente sem a verdade dele. De uma maneira ou de outra, Deus estava se revelando a eles, ou seja, Deus queria um conflito. Olha, escuta, aquele judeu só adora o Deus dele no sábado, nós adoramos no domingo, nós temos um monte de deuses, ele só tem um. Nós temos os nossos deuses e todos os nossos deuses têm uma figura de adoração, seja do mar, seja da terra, seja do céu. Mas esse povo tem um Deus que não pode ser visto com imagem, por escultura, de coisa alguma. Imagina isso na cabeça deles. Mas a partir do momento que Jesus vem e faz aquela obra de justificação, agora cada indivíduo recebe o Espírito Santo para ser testemunhas em todos os lugares. E isso está em consonância com aquilo que Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós vemos aqui os judeus sendo perseguidos, a igreja sendo perseguida no primeiro século, no segundo século, o que fez? Foi uma avalanche de pessoas que tinham o Espírito Santo sendo levada às nações da terra, para que o nome de Deus fosse conhecido. E quando, lá no Apocalipse, nós vemos o quê? Que povos de todas as línguas, tribos, raças e nações reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, é o que nós vamos ver nos dias finais. Por quê? Porque os olhos de todas as nações, segundo as Escrituras, estarão voltados para Jerusalém. E eles quererão guerrear contra Israel, quererão guerrear contra a nação, e serão envolvidas todas as nações da terra. Ou seja, os olhos das nações hoje já estão se voltando para Israel, já estão se voltando para a igreja. Então, nós temos uma cultura judaico-cristã, e isso já está sendo combatido, inclusive, na internet. Ou seja, era um tema que praticamente alguns anos atrás nem se falava nisso, nem se comentava. Você vê bandeiras de Israel em alguns movimentos aí, nas avenidas, né? Ou seja, os olhos das pessoas começam a se voltarem e eles começam a enxergar Deus realizando algumas outras coisas. Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta antes que você saia daquele outro slide. Você colocou lá 6 nações que foram comandos mundiais, né? No caso, os egípcios, os assírios, os babilônicos, os medo-persas, os gregos e os romanos, eles dominaram politicamente toda a terra. Certo. Aí você colocou Israel como sendo a 7ª nação de domínio, que seria esse momento que nós estamos vivendo agora. Não, desculpa, talvez ficou mal compreendido da minha parte.
Na verdade, assim, o sétimo império é o Império Romano restaurado. Você leu aí, lê aí o que está escrito, Império Romano restaurado. Eu associei o surgimento de Israel em 1947 com a criação da Organização das Nações Unidas. Eu até anotei isso. Por quê? Porque todos esses impérios, eles passaram a ser impérios mundiais, o que não acontece mais depois do Império Romano. Ou seja, o mundo, até 1947, ele nunca foi dominado de uma maneira global. Alguns países se levantaram em algumas épocas e dominaram 2, 3, 4 países no máximo, mas ninguém governou o mundo de maneira globalizada. Mas isso passa a acontecer novamente em 1947, com a criação da ONU. Porque os países começaram a se reunir e, na verdade, a própria condição de Israel se tornar uma nação já é uma ordenança dada pelas nações. Ou seja, um organismo vivo, uma instituição, se reuniu, se organizou e disse, olha, aconteceu isso, 6 milhões de judeus foram mortos, eles não têm para onde ir, nós não queremos recebê-los nem nos Estados Unidos, nós não queremos recebê-los na Europa, nós não queremos recebê-los na América do Sul, porque quem conhece um pouco da história sabe que um navio chamado Moisés, ele foi viajando por todos os lugares para tentar desembarcar uma quantidade muito grande de judeus que eram sobreviventes do Holocausto, e eles não foram recebidos em nenhum lugar. Né? Então, obrigatoriamente não, já estava escrito, né? Pode uma nação nascer num só dia? Foi o que aconteceu com Israel em 1947. Então, os países que até nesse momento dominavam, né, como liderança do mundo, estabeleceram, olha, nós nos organizamos e nós votamos aqui, que Israel vai ter direito a voltar para a sua terra, em 1947. Nós sabemos que isso aconteceu, entre aspas, no dia 14 de maio de 1948. Isso por quê? Porque Ben-Gurion declarou, né, a independência de Israel nessa data. E aí nós sabemos que já houve uma guerra, 5 nações islâmicas ou muçulmanas que viviam naquela região tentaram destruir Israel, mas eles não tiveram sucesso com isso. Então, o que eu quis dizer com essa afirmação é que sempre que Israel existiu, havia um domínio mundial. Para quê? Para que haja essa revelação da parte de Deus. Então você percebe que de 70 depois de Cristo até 1947, nenhum país, nenhum império dominou sobre todos os outros países do mundo. Vocês entenderam isso? Ficou claro? Então é isso que eu quis dizer. Ficou claro, Priscila? Ficou, Flávio, agora eu entendi. Então, na verdade, o povo de Israel, ele sempre precisou, é o reino contra o império, né? O povo de Israel sempre é o reino de Deus, e sempre que o reino de Deus se levantou, o império se levantou também para ser convertido ou para guerrear contra, entendi. Esses países sempre quiseram subjugar, na verdade, Israel, né? Uhum. Ô, Flávio, então, isso... Eu leigamente falando, tá bom? Sim, ok. Isso tem a ver agora, então, com o governo mundial, então, que há de surgir. Sim. Porque Israel está de pé, então haverá um governo mundial, que é o que a Bíblia fala. Então, é isso que eu estou querendo até afirmar. A própria ONU é uma organização mundial. Entendi. Quando você olha esse outro slide, olha o que diz aí Apocalipse 17, 9 e 12, ainda que não seja Mateus. Nossa, já é 15 para as 9. Olha, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, que é Egito, Assíria, Império Babilônio, Medo-Persa, Império Grego, são 5 que já caíram. Então, nos dias de João, que é o apóstolo que está escrevendo, que recebeu da parte de Deus, ele está dizendo que 5 caíram.
foram esses 5 impérios anteriores. 6, o sexto, que é um que existe, é o Império Romano, que é representado na estátua pelas 2 pernas de ferro. O 7º diz assim: outro ainda não é vindo. E pensa agora comigo que João está aí escrevendo isso por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. Mas Deus já revela para ele: outro ainda não é vindo. Então, nos dias de João, esse império ainda não estava existindo. E ele diz assim: e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E aí vem o 8º. E a besta que era e já não é ela também o 8º. Mas mesmo sendo o 8º, ele pertence ao 7 e vai à perdição. Então veja que, ainda que não seja esse o tema, a escatologia em si, dá para nós percebermos o quê? Que essa organização chamada ONU, que no meu entendimento é esse 7º império restaurado, que nasce juntamente no mesmo tempo em que Israel passa a existir como nação, ele vai durar um pouco de tempo, mas ele não vai ser pleno, né? Que ele vai ter que perder a sua soberania ou vai mudar o aspecto de envolvimento dele. Mas o fato é que a ONU ainda continua tendo evidência no mundo globalizado. Mas vamos voltar aí para os tempos, né? Vamos pensar nos tempos agora. Então, eu tinha dito para vocês que Abraão, ele nasceu no ano 1948 depois de Adão. Lembram disso? E aí você tem aí um gráfico onde eu mostro essa representatividade aí. Então, desde os primeiros dias de Adão até o dia de Abraão. Você está conseguindo ler aí na sua casa? Está muito pequeno? Bom, quem enxerga bem está vendo tudo. Tá vendo? Ótimo. Mas depois você vai ficar com esses slides, você pode ver com cuidado, pode ver com mais atenção, né? Pode até fazer esse cálculo, né? Para você ver que o relógio de Deus ele é muito correto. Ô, Flávio, esse foi você que fez? Sim. Ok. Então, nós temos o quê? Nós temos uma realidade espiritual aqui. Não é uma coisa inventada, é uma coisa específica. De Adão até Abraão, nós temos 1948 anos. E, por incrível que pareça, Israel nasceu como nação 1948 anos depois de Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção aqui, já nesse gráfico, para o ano em que nasce o pai de Abraão, que foi 1878. E quando você pega 1948 menos 1878, são 70 anos. É só uma referência para você, tá? Aí eu coloquei aí nesse gráfico mais ou menos quando aconteceu a Torre de Babel, quando aconteceu o dilúvio. Por que eu estou mencionando isso? Porque nós estamos vivendo, de certa maneira, de uma maneira retroativa, o mesmo aspecto do passado. É como se nós estivéssemos num tempo, nós estivéssemos retrocedendo no tempo. Porque, assim, quando Deus se revelou ao mundo, você concorda que, ainda que nos dias de Noé, o mundo era globalizado? Eu quero que você me dê a sua opinião. Nos dias de Noé, o mundo era globalizado? Acredito que sim, eles falavam uma só língua até a Torre de Babel. Exatamente. É, tinha acabado tudo, aí depois aconteceu. eles ficaram só num pedaço de terra, de chão. Isso. Eu acho que sim. Exatamente. A Pangeia também, né, veio acontecer por causa do dilúvio, né? Sim. Então, o que eu estou querendo chamar a sua atenção? Que é como se Deus estivesse nos levando de volta ao mesmo lugar da origem. Porque o mundo era globalizado, ele foi se individualizando gradativamente, isso começou com a Torre de Babel, e ele foi se dissipando. Mas à medida que o tempo foi passando, nós estamos voltando novamente no mesmo
na mesma relação de globalização, em que praticamente nós estamos querendo falar uma só língua, nós estamos querendo ter somente um sistema econômico, e nós também estamos querendo fazer somente um sistema religioso. Então, o homem estava, na época de Babel, querendo alcançar o céu através das suas construções. E até no que diz respeito aos edifícios, parece que nós estamos querendo fazer a mesma coisa. Os homens estão querendo alcançar o céu através, né, das suas construções. E aí tem um outro gráfico mais específico, né, onde nós vamos falar sobre 7 tempos. Eu não tenho aqui, né? Eu tenho o mouse, né? Ô, Flávio, só um comentário. Naquele outro gráfico lá que você fez, que eu também tinha feito aquele meu, né, que estava erradinho, mas que depois eu tenho que consertar. Uma outra coisa que eu percebi, olhando o gráfico, olhando os números, é quando o Senhor fala que os nossos dias na Terra seriam menores, né? Porque ele está vendo, ali fala, o tempo que Adão, quando ele nasceu e quando que ele morreu. Então, a gente vai vendo que eles viviam muito tempo. E vai chegando um tempo, ali no finalzinho, que você vê que o tempo de vida do homem, ele diminui, que é bíblico, que o Senhor fala sobre isso, né? Que os dias seriam... Exatamente. Que o tempo de vida, né, do homem seria menor. A gente vai vendo isso ali. Uma outra coisa que eu tinha feito uma comparação, quando a gente fala desse tempo, Flávio, não sei se é fato ou se só eu que vi em alguns, né? Quando o Senhor fala de honrar pai e mãe, que viveria bastante. Eu vi que alguns... Quem honrava os seus pais, vivia realmente mais tempo que o seu pai tinha vivido. E outros que tinham desonrado, tinha mesmo morrido antes. E aí eu fiz essas anotações e tal, mas depois eu te passo para ver se está certinho mesmo esse raciocínio ou não. Não tenha dúvida disso, né? A palavra de Deus traz promessas, né? E eu vou aproveitar esse gráfico até... Vocês estão vendo essas 2 linhas vermelhas, correto? A linha vermelha é o tempo de vida de Sem. Não é assunto do dia, mas eu tenho um conceito, eu tenho entendimento que Sem seria Melquisedeque. Então, na minha percepção, no meu entendimento, Abraão entregou o dízimo das coisas que ele tinha para Sem, que estava vivo nos dias de Abraão. É só para você pensar. Vamos lá para o próximo. Cadê? Ué. Tá aí comigo? Bom, tá vendo aí? Eu tô mexendo no mouse, você tá vendo? Sim. Olha aí, nós temos aí, eu escrevi assim, 7 períodos de 1000 anos. Nós sabemos que, biblicamente, Deus fala que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, ele criou todas as coisas no 7º dia, e no 7º dia ele descansou. E nós temos algumas alianças que Deus fez com o povo dele. Então, ou seja, Deus, a cada 1000 anos, ele estava fazendo uma aliança, ele estava renovando a sua aliança com a humanidade, através de homens que ele chamou com propósitos específicos. Então, nós temos de Adão até Noé 1000 anos, e eu já vou voltar naquele gráfico lá, por quê? Quando você olha para Noé, ele vai aparecer aqui no ano 1056. Então, e aí você tem a informação de que aquilo que está sendo escrito aqui é correto. Então, de Adão a Noé, nós temos 1000 anos. De Noé a Abraão, nós temos outro 1000 anos. De Abraão a Davi, nós temos 1000 anos. E de Davi a Jesus, outros 1000 anos. E Jesus, com o qual Deus fez uma aliança plena, nós temos um período de 1000 anos, que eu não vou, vamos dizer assim, aproveitar desse tempo, porque como não é um momento bíblico, né, é mais história da humanidade, eu não quero abordar isso. Mas nós temos Jerusalém aqui no centro da história, para esses 1000 anos e depois os próximos 1000 anos. E, obviamente, nós temos de Adão até o cumprimento profético da volta de Jesus, eu acredito que nós teremos 6.000 anos de história. E depois entrará o milênio.
Qual outro dado importante dentro desse esquema de tempos? Mais abaixo, nessa seta vermelha, nós temos aqui antes de Jesus, nós temos 1500 anos antes de Jesus, é quando Deus levanta Moisés. Você sabe que a escrita já estava, de certa maneira, desenvolvida. Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos e a palavra de Deus, então, é ensinada ao povo de Deus. Depois de Jesus, nós temos aí mais outros 1500 anos, em que o povo tinha conhecimento de Deus, da sua palavra, mas ele foi mergulhando num tempo de idade das trevas. E, coincidência ou não, se Deus chamou 1500 anos antes de Jesus a Moisés, ele está chamando 1500 anos depois de Jesus a Martinho Lutero, que, coincidência ou não, também por volta do ano de 1450, entre 1450 e 1500, a imprensa, a máquina de imprensa foi desenvolvida. Em 1500, 1517 aparece Lutero e começa a acontecer a reforma da igreja, ou seja, a palavra de Deus começa a ser novamente a ser lida, ela começa a ser impressa e ela começa a ser distribuída. Então veja, nós temos Deus renovando as alianças de 1000 em 1000 anos com as suas gerações. É por isso que eu creio, queridos, que nós temos um papel importante na nossa geração. Então, por exemplo, a revelação que Deus deu a Priscila não é por acaso. A revelação que Deus tem me dado, que tem dado especificamente revelações para vocês, por quê? Porque Deus, em toda a geração, Ele está chamando homens e mulheres comprometidos com Ele e com a sua palavra. Então, eu não devo me omitir de falar e de expor aquilo que Deus está mostrando, porque não há como negar. Aí você pode perguntar, mas esses 1000 anos são efetivamente exatos? Não, é um tempo dentro do próprio tempo. Então, mas eu tenho que considerar que na mente de Deus, esses 6000 anos que a humanidade está vivendo, para Ele é como se fosse 6 dias. É louco isso, não é? Ou seja, porque na mente de Deus, na eternidade de Deus, tudo isso já está pronto. Ele sabe como todas as coisas vão acontecer. Para mim é fantástico, Flávio. Eu vejo assim, de uma maneira muito clara, esses 1000 anos como sendo dias, e de repente, deu 1048 anos, deu 1058 anos. É como se fosse alguns segundos, mas está no dia, né? Só está alguns segundos, porque é a diferença de alguns anos. E não há como negar que isso realmente seja uma evidência. É lógico que, por exemplo, quando você vai vai avaliar esse assunto do ponto de vista científico, isso tira a veracidade do aspecto profético. Por quê? Porque daí você vai entrar para o ramo da arqueologia, você vai entrar para o ramo da historicidade, você vai avaliar cientificamente os tempos e as épocas, né? Então, pode haver divergência no que diz respeito ao calendário. Mas uma coisa que ninguém pode negar nos dias de hoje é que, mesmo a arqueologia, quando ela estuda os tempos e as épocas, eles não negam que até mais ou menos por volta de 1400, 1600 anos de Jesus, que o tempo é esse mesmo. Então, por exemplo, o surgimento da Babilônia, né, do Império Assírio, ninguém tem dúvidas com relação a isso. Então, esse tempo ele pode ser medido, ele pode ser cronometrado, ele pode ser especificado pelas descobertas arqueológicas. As descobertas arqueológicas comprovam que Davi teria existido, se ele existiu, por volta do ano realmente 2000 antes de Cristo, né? Até 2000 antes de Cristo é aceitável. Depois disso, nem tanto. Só que eu dou muito mais valor à verdade daquilo que está escrito na palavra de Deus, no que diz respeito de Adão até Abraão, porque o único tempo cronológico que aqui pode haver dúvidas no meio acadêmico, no meio científico, é esse período que envolve entre Adão e Abraão.
Mas se a palavra de Deus deixou de alguma maneira esse ensinamento para mim, por que que eu não vou aproveitá-lo? Por que que eu não vou estudar isso da maneira como Deus quer que eu estude? Então, é uma maneira de enxergar. Um outro dado interessante, né? Nós estamos aqui em Abraão. Você sabe que o povo de Israel ficou 430 anos escravos no Egito, não é? Mas especificamente ele ficou 400 anos sem um profeta, até que apareceu Moisés, né? Durante aqueles 30 anos, e ele fez como profeta aquilo que ele tinha que fazer. Antes de Jesus, aconteceu um período também de 430 anos, tal qual aconteceu nos dias de Moisés. Tanto que algumas Bíblias mais antigas, você tem 4 folhas em branco, que eles chamam de período intertestamentário. Ou seja, essas páginas, cada página em branco significa 100 anos para os quais Israel ficou sem um profeta profetizando na terra de Israel, até que nasceu Jesus Cristo, 430. E interessante também que o último império a governar a terra de Israel foi o Império Otomano. E eles passaram a governar Israel no período de 1517 até o período de 1917. Ou seja, 400 anos Israel ficou sob o domínio do Império Turco-Otomano. E com o final da Primeira Guerra Mundial, no próprio ano de 1917, os judeus receberam da mão da coroa britânica uma carta, um tratado chamado Tratado de Balfour, em que eles teriam o direito, né, ou que o Império Britânico via com bons olhos a possibilidade dos judeus voltarem para sua terra. Só que, depois que eles receberam essa palavra, somente depois de 30 anos foi que Israel voltou de fato a existir como nação. Você tem, então, 430 anos na época de Moisés, você tem 430 anos na época de Jesus, e você tem outros 430 anos na época em que Israel volta a existir como nação novamente em Israel. Vamos para o próximo aqui. Olha outro dados referente tempos aí. Nós temos aí, ano 70 depois de Cristo, nós temos a destruição de Jerusalém. E Jerusalém vai voltar para a mão dos judeus em 1967. Entenda que nós estamos falando de Jerusalém. Então, ano 70 ao ano de 1967. E aí, digamos que o Espírito Santo tocou no meu coração e eu comecei a fazer algumas avaliações matemáticas a respeito dos números. E aí eu fui... porque eu estava na igreja e aí o meu pastor estava falando sobre o tempo de jubileu da terra. E quem conhece a respeito de jubileu da terra sabe que a cada 50 anos Deus dá uma ordem para que a terra seja restituída ao seu proprietário de direito. E aí, nessa ocasião, os escravos, os servos eram libertos, eles tinham a possibilidade de deixar de ser escravos e tudo mais, enfim, uma série de detalhes que envolve a questão do jubileu da terra. E quando eu estava pensando a respeito desse assunto que o pastor estava comentando, e o Espírito Santo tocou no meu coração dizendo o seguinte: se o jubileu da terra é tão importante para Deus, no contexto histórico, no contexto profético, eu pensava comigo, né? Eu pensava e discutia comigo. Eu acreditei então que Jerusalém, por ter sido destruído no ano 70 depois de Cristo, tinha uma relação muito forte. O retorno de Israel para sua terra tinha uma relação muito forte com o jubileu da terra.
foi aí que eu fui avaliar essas datas, né? Então eu cheguei à seguinte conclusão, aí acompanha comigo. Então, eu disse para você, 70 depois de Cristo, a Jerusalém é destruída. E Jesus vai dizer assim, olha, Jerusalém, ela será pisada pelos gentios até que se cumpra a plenitude deles. Ou seja, Jerusalém vai ser governada pelos gentios, pelos pagãos, pelos povos que não são judeus, até o tempo de Jerusalém terminar. Então eu lembrei que em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, os judeus tomaram posse de Jerusalém e passaram a governar Jerusalém. Então eu fiz a conta, eu tirei 1967, o ano em que Jerusalém passou a ser a capital de Israel, do ano 70 depois de Cristo, e deu 1897, ou seja, 1897 anos se passaram desde a destruição de Jerusalém no ano 70. E para minha surpresa, mas eu já conhecia essa data, eu percebi o quê? Que em 1897, Theodor Herzl, ele criou a Organização Sionista Mundial. O que é essa organização sionista? É uma organização criada pelos judeus para tornar possível a volta dos judeus para a terra de Israel. E o incrível de tudo isso é que há um relato que ele próprio tinha dito que não passaria 50 anos e Israel e os judeus voltariam para sua terra. E é interessante isso, olha só, que de 1897, quando ele fez essa declaração e criou a organização sionista, de 1897 a 1947 passou exatamente um jubileu. 50 anos depois, Israel, então, estava se tornando, de papel passado, né, uma nação novamente. E eu mencionei para vocês aqui, 1917 foi quando o Império Britânico outorgou aos judeus o direito de voltar para Israel. E de 1917 a 1967, que é o ano em que Jerusalém passou às mãos de Israel, passaram-se outros 50 anos. De 1947 a 1997, nós temos o primeiro jubileu dos judeus na terra de Israel. E em 1997, por incrível que pareça, foi a primeira vez que os Estados Unidos, no Congresso, lá nos Estados Unidos, em 1997, reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Ou seja, quando Israel completa o primeiro jubileu, os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, ela declara Jerusalém como capital de Israel. Ela declara, mas não reconhece, porque ela declarou em 97, mas ele não mudou a embaixada, ele não fez nada oficialmente, né, para determinar isto. E aí nós temos, de 1967 a 2017, quando Israel completa 70 anos de existência, ou seja, a primeira geração deixa de existir, em 2017 acontece o primeiro jubileu de Jerusalém como sendo a capital de Israel. E outra vez, em 2017, depois de 20 anos, os Estados Unidos vai retificar que Jerusalém é de fato a capital de Israel. E aí sim, os Estados Unidos reconhecem e muda e já aceita a embaixada dos Estados Unidos como sendo, né, na capital de Jerusalém. Ele não muda a embaixada, mas estabelece um escritório oficial em Jerusalém. Então veja que esses períodos de jubileu de 50 e de 70 anos têm um papel determinante na história de Israel. Ou seja, Deus move o tempo, Deus move as épocas. E quando eu olho para isso, eu me conforto em Deus, porque eu sei que todos os meus dias, eu sei que todos os seus dias estão contados por Deus. Nada foge, né, ao controle absoluto daquilo que Deus está fazendo.
Como nós falamos na versão anterior, olha, de Adão a Abraão foram 2000 anos em que Deus se revelou como Pai. De Isaac a Jesus Cristo, mais 2000 anos em que Deus se revelou como Filho. E de Jesus, nós ainda estamos vivendo a era do Espírito Santo. E se nós fôssemos ser matemáticos, né, a ponto de dizer assim, olha, quando completar 6.000 anos, Jesus Cristo vai voltar. E se nós fôssemos considerar esses 2.000 anos aqui de história, né, se nós fôssemos levar ao pé da letra, 2.000 anos da ressurreição de Cristo, isso aconteceria no ano 2033 da nossa era. Porém, no calendário bíblico oficial dos judeus, aliás, né, no dia 6 de setembro, começou o novo ano judeu, ou seja, Israel já está no ano 2022, enquanto nós estamos no ano 2021, de maneira oficial. Por quê? Porque eles entraram no ano 5.782. E se nós fôssemos ser matemáticos em calcular desde o dia, esse calendário 5.782, os judeus calculam o tempo desde o nascimento de Adão até os dias de hoje. Então, segundo o calendário judeu, eles estão vivendo no ano 5.782 depois de Adão. E aí, se nós fizéssemos uma matemática, 6.000 menos 5.782, daria 218 anos. Faltando para completar, né, os 2.000 anos. Agora eu vou voltar aqui, né? Alguém perguntou aí na aula anterior se teríamos como nós fazermos uma projeção, da volta de Jesus Cristo. Então eu diria o seguinte para você, né? Se nós considerarmos que esse tempo de Deus é específico, se Deus se revelou como Pai através de Abraão e ele nasceu no ano de 1948, e se Deus se revelou como Filho através de Isaac, Isaac nasceu 100 anos depois de Abraão, nós teríamos o ano 2048, tá? Como uma projeção da volta de Jesus. Aquela coisa, né, do Isaac ser oferecido em sacrifício. Aí você pode falar assim, Flávio, mas a gente não pode datar a volta de Cristo. Eu não estou datando a volta de Cristo. Nós estamos fazendo uma avaliação daquilo que acontece. Então, nós falamos o quê? Que o mundo já experimenta uma maturidade de conhecimento, o mundo experimenta uma maturidade geográfica, o mundo experimenta hoje uma maturidade globalizada, em que toda a estrutura que o mundo tem hoje já pode nos dar a possibilidade de identificar que os últimos dias do homem vivendo esta realidade sobre a Terra, ele é iminente. Ou seja, Jesus Cristo em breve voltará. Eu não vou ser ignorante ao ponto de datar, né? Até porque até o calendário gregoriano que nós exploramos hoje, ele é duvidoso. Concorda comigo? Ele próprio já tem um erro, né? Entre 4 e 5 anos. A gente fala assim, 33 anos depois de Cristo, quando na verdade poderia ser 27, poderia ser 34, porque existe um erro aí. Ou seja, é como se eu dissesse assim, Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo e não no ano 4, não no ano 1. Então, qual é o correto? Né? Onde que está a matemática correta? A matemática correta está no tempo de Deus. Não há nada que precise acontecer para Jesus voltar para a sua igreja nas convicções e nos pensamentos que a teologia vai ensinando, né? Mas pela sua lógica de jubileu, em 2047 aconteceria o jubileu, e o jubileu é a festa que precede os tabernáculos. Exatamente. É isso aí. Ou seja, é uma outra conotação que pode me fazer pensar que, né, é um tempo propício para a volta de Jesus Cristo. Sem contar que
nesse período também, a quantidade de muçulmanos vivendo sobre a terra será um número quadruplicado. Dentro de um sistema democrático globalizado. E aí, dá para a gente fazer também uma conjectura, pensando um pouquinho, né? Eu não posso esquecer, eu acho que a igreja não pode esquecer que judeus e muçulmanos, eles são parentes, ainda que eles hoje ainda não reconheçam. Por que eles são parentes? Porque eles são provenientes do mesmo pai. Seja Ismael, seja Isaque, eles são do mesmo pai. Pode ser um elo que pode haver entre eles, que pode, inclusive, propiciar a construção do terceiro templo. Enfim, isso é só um diálogo, tá? Esse quadro aqui eu represento mais ou menos esse período de 430 anos que nós temos em 3 situações diferentes dentro da história de Israel, né, existindo como nação. E aí eu volto nesse mapa novamente, ou seja, nesse período inicial da humanidade, nós tínhamos um mundo globalizado. Com a Torre de Babel, ele foi se dissipando, ele foi se individualizando, ele foi crescendo. Surgiram os primeiros impérios. Então, o que Deus fez? Deus pegava os judeus daqui, levava para a Síria, levava para a Babilônia, sempre nessa região, né? Porque era o mundo existente naquele tempo. No Império Romano, nós tínhamos o quê? Como existindo naquela ocasião? Nós tínhamos uma parte da Europa aqui, né? Descia aqui para o Oriente, China, tal, descia aqui um pouco para a África. Isso na época do Império Romano, nos dias de Jesus. Então, Jesus nasceu quando ele tinha que nascer. E Jesus vai voltar no dia que ele tiver que voltar. Mas eu não posso desprezar essa verdade que relaciona Deus no relacionamento dele com a humanidade. Nós tínhamos um sistema globalizado, foi individualizando, ele foi crescendo, a palavra e a verdade de Deus foi sendo conhecida das nações, essa palavra foi crescente e ela está voltando para o mesmo lugar, né? Deus separou Jerusalém, então eu poderia dizer o quê? Que Jerusalém está no centro de Israel, sendo o templo existindo no centro do Monte Moriá em Jerusalém. Jerusalém está no centro de Israel e Israel está no centro das nações na terra. Aqui surgiram todas as coisas, então, se Deus tirou o homem daqui, Deus está levando o homem de volta para o seu lugar de origem. E eu queria complementar com Jeremias 31, 35 a 38. O que Deus falou através do profeta Jeremias? Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ele diz assim, olha, se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. O que tem que deixar de existir para que Israel deixe de ser um povo abençoado, guardado por Deus? O sol tem que deixar de dar a sua luz, as estrelas têm que deixar de dar a luz de noite, e o mar tem que deixar de ter o bramido das ondas. Ou seja, isso é totalmente impossível de acontecer. Então, diz Deus na continuidade, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra lá embaixo, então seja lá no alto, seja lá embaixo, aí sim, se isso puder ser feito, então eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Mas como isso não é possível, né? Jamais Deus deixará essa descendência de Israel, de Jacó, de Abraão, deixará de ser guardada.
ainda que ele diga no verso 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hanameel até a porta da esquina. Ou seja, Deus está dizendo que esta cidade seria reedificada. 1948, Israel voltou para sua terra. 1967, Jerusalém passou de volta às mãos dos judeus. Essa cidade foi reedificada nesses 73 anos de existência, 74 anos de existência. Essa cidade foi reedificada, ela é uma cidade pujante e ela só está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns utensílios que o judeu já tem pronto. Essas fotos, elas são de 2008. Já se passaram 11 anos, 13 anos, e eu já tinha tirado essas fotos de utensílios que são do templo, que serão usadas no templo quando esse templo for reedificado. Você tem aí os instrumentos, você tem aí os garfos, né, que serão utilizados para o sacrifício, segundo a ordem dos judeus. Você tem uma pia, né, para lavar as mãos dos sacerdotes, dos levitas. Você tem aí as lâmpadas. Enfim, queridos, tem tanta coisa, mas isso era o que a gente tinha para o dia de hoje, né? Ou seja, Israel é o relógio de Deus, Deus está no controle absoluto de todas as coisas, e tudo está pronto para que Deus possa executar o seu plano e o seu propósito. Posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Em relação a... Hoje você falou em relação à numeração 7, Uhum. e isso é uma questão que pouca gente me tem resposta, porque é algo que queima no meu coração e eu fico muito em dúvida. E aí você vai me impressionar, então. Como gentios, como religião de gentios que nós somos, assumindo o cristianismo a partir de uma premissa judaica. Ok. Eu preciso ter uma regressão ao cuidado com os 10 mandamentos, inclusive com o 4º mandamento, ou isso realmente eu posso continuar vivendo minha vida do jeito como eu estou vivendo? Olha, eu acho que isso é o maior erro que foi cometido pela religião cristã. Você usar a graça para derrubar a lei de Deus. A graça não anula a lei. Toda lei é perfeita. Se você for falar do sábado, do 4º mandamento, se você quer a minha resposta como pessoa, como indivíduo, como cristão, não tenha dúvida que o sábado deve ser guardado. Eu não preciso efetivamente guardar na mesma projeção que é feita, por exemplo, pelos judeus. Eu já estive em Israel por diversas vezes, e nem eles são exemplo para mim de guarda de sábado, porque na verdade ninguém guarda o sábado. O importante da guarda do sábado é entender a representatividade que ele tem para Deus. Porque é óbvio que Deus é tanto Senhor do sábado quanto é Senhor do domingo. Ele é tanto Senhor do primeiro dia quanto do último dia. Mas não tenha dúvida que a igreja, ela, ao longo dos anos, à medida que ela foi se afastando de Israel como nação, como povo de Deus, em termos culturais, ela foi se afastando dessa verdade que tem a representatividade do sábado. Como nós podemos afirmar aqui, olha, o judeu guardava o sábado, sempre guardou o sábado. Então a igreja cristã do primeiro século, ela também guardava o sábado. Quando entraram os gentios, você não vê essa obrigatoriedade, mas não desobriga eles de entender e compreender a nuance, porque o sábado foi feito para o homem. Por que o sábado foi feito para o homem? Porque o sábado o homem precisava descansar, assim como a terra precisava descansar. Então, o mandamento de Deus com relação ao sábado, ele vai além daquele aspecto religioso, daquele aspecto funcional. Agora,
aí é uma prerrogativa que eu tenho comigo. É como o selo do anticristo, né? O selo da besta. Então, veja que quando a marca da besta for ser instalada, seja na testa, seja no braço ou no punho, ou na mão do indivíduo, aliás, isso já traz consigo uma conotação judaico, né? Porque assim, Deus disse em Deuteronômio que o homem deveria inculcar, né, na sua testa, na sua mente, a palavra de Deus. Então, o judeu usa na testa aquela caixinha com o texto bíblico para representar que ele está estudando a palavra. E depois ele usa os filactérios, ele enrola aquela caixinha ligada ao coração, mas ele termina na palma da mão. É como se o anticristo quisesse dizer o quê? Para aqueles que vão usar a marca. Eu vou dominar sobre você. Ainda que você tenha que guardar a palavra de Deus na sua mente e na sua mão, você vai guardar aquilo que eu quero. Então entenda assim, quando que a marca da besta, ela é algo que eu devo rejeitar? Então, por exemplo, hoje, se alguém quiser colocar um código de barra na minha mão ou na minha testa, para minha identificação normal, eu posso usar naturalmente. Mas quando essa marca for identificar a minha pessoa como alguém, como objeto de adoração de quem adora alguém, aí eu preciso pensar. Então, se a marca que querem instalar em mim faz menção daquilo que eu estou querendo adorar, então eu preciso rejeitar isso. E quando nós olhamos para o sábado, é a mesma coisa. Eu disse aqui, ó, o judeu adora a Deus no sábado. O cristão, ou o católico cristão, adora a Deus no domingo. E o muçulmano adora a Deus na sexta. Se eu tenho uma fé pautada em Deus, que enviou seu filho que é judeu, que guardava o sábado, honrava o sábado, quando isso estiver associado à adoração a esse Deus, eu tenho que me posicionar. Eu vou adorar esse Deus no sábado ou eu vou adorar no domingo? Ou eu vou adorar na sexta-feira? Porque você vai em Israel, quando chega na sexta-feira, para todo mundo árabe. Quando você vai no sábado, para todo mundo judeu. E o árabe continua trabalhando. E o cristão, tanto faz, se é sexta, tanto faz, se é sábado, tanto faz, se é domingo. Né? Não guarda nada. Então, eu tenho que entender o quê? Isso que eu vou guardar, isso que eu vou respeitar, isso que eu vou obedecer, está ligado diretamente à adoração, tá? Então, isso eu estou adorando a Deus ou estou adorando um outro Deus qualquer? Então, nos dias que antecedia Jesus Cristo, isso estava vinculado à adoração a uma deidade. Quem adorava no domingo só poderia adorar deuses da mitologia, por exemplo. Não ia adorar. Quando o apóstolo Paulo chega no Areópago, e ele está lá diante de diversos deuses. E ele usa o quê? Um lugar onde havia um deus desconhecido, onde não tinha uma imagem, não tinha escultura. E ele estava ali na sinagoga no sábado. Mas ele também se apresentava no meio das pessoas no domingo. Os gentios, quando tinham que estudar a palavra de Deus, eles também iam à sinagoga no sábado. Então, eles deixaram de cultuar aos deuses pagãos para cultuar ao Deus de Israel, onde não havia nem imagem nem escultura. Eu, por exemplo, eu tenho plena convicção de quem eu adoro é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por isso que eu repito isso, porque o meu Deus tem que ter uma identidade, a identidade que ele mesmo deu. Isso, nos dias de hoje, não é requerido da igreja. Ah, quem é o seu Deus? Se perguntar para a maioria, talvez, dos cristãos, pergunta para ele, quem é seu Deus? Ah, meu Deus é Jesus. Não estou perguntando quem te leva a Deus, mas qual é o seu Deus? Qual é a identidade do seu Deus? Eu tenho que dizer, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o meu Deus. Então, quem me mostra o caminho desse Deus é Jesus Cristo. As coisas estão interligadas. E se necessário lá na frente
o sábado e o domingo foram um divisor de águas, porque amanhã pode ser decretado, olha, todos vão ter que adorar um Deus, e esse Deus não vai levar nome de ninguém. Esse Deus não vai ser o Deus de Abraão, não vai ser o Deus de Isaac, não vai ser o Deus de Jacó, não vai ser o Alá, não vai ser o Hare Krishna, não vai ser o Buda, não vai ser... Vai ser um Deus, uma força, um poder. E aí cada um adora do jeito que ele quiser. Você entende? Percebe a importância disso? Agora, não se pode negar que Constantino mudou a prática da adoração do sábado para o domingo. Por quê? Porque ele queria afastar o judeu, afastar Israel, afastar a cristandade, afastar a igreja da verdade de Israel. E é o que está acontecendo o inverso hoje. Eu até já fiz uma mensagem a respeito disso. No começo era só judeus como igreja. Depois os gentios foram juntando, juntou os judeu e igreja junto. Os anos morreram os últimos apóstolos, eles foram distanciando. Logo, deixa eu mostrar aqui. Então, a igreja começou só de judeus. Depois juntou-se os gentios, eles foram se separando. Com Martinho Lutero, começou a proximidade. O tempo foi passando, a igreja foi se juntando a Israel. E hoje nós estamos cada vez mais próximos de Israel. Vai chegar um dia que os judeus reconhecerão o Messias, Jesus Cristo, como o Messias de Israel. E eles vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Não sei se eu consegui ser... Foi bem claro, só piorou minha situação, mas foi bem claro. Não piorou, não. Você deve obedecer os mandamentos de Deus. E se de fato você é judia, você tem que servir a Deus no sábado e pronto. Só que aí vai exigir de você renúncia, vai exigir uma série de aspectos, né? Se você quer ser especificamente mais religiosa, digamos assim, né? Porque a importância do sábado é você reconhecer que Deus é. E você vai ver ao longo da história do povo de Israel que os sábados eles eram especificados justamente para descanso e para relacionamento com a família, né, com o estudo da palavra e com o próprio serviço da terra. Tanto que Deus estabeleceu, para cada 6 anos, 1 ano a terra descansa, porque senão a terra fica destruída. Se não fosse assim, o homem perderia o descanso. E você vê que a humanidade vai acabando com isso, porque nós não trabalhávamos nem sábado nem domingo, lembra disso? Depois, somente o domingo. Agora, nem sábado nem domingo mais. E aí você acaba com o relacionamento com a família, você acaba com o relacionamento com Deus e, gradativamente, o homem vai perdendo a sua saúde. Ou seja, era aquilo que Deus queria evitar no passado, né? É o que o mundo está querendo fazer com que nós desrespeitemos o descanso. Verdade. Já deu horário, né? Glória a Deus. Flávio, estudo maravilhoso. Eu acho que a gente está saindo daqui impactado para pensar bastante. Isso. Quando a gente pensa assim, né? O Flávio deixou aqui bem claro que ele não está falando de datas, né? Não está datando a volta do Senhor Jesus, que a gente não pode fazer isso. Mas os sinais são evidentes. Assim como foi na época de Noé, quando ele começou a construir a arca, quem olhou para aquilo sabia que algo ia acontecer. Então, nós sabemos que algo está para acontecer. Então, basta cada um de nós, né, se examinar a si mesmo todos os dias, pedir perdão. Às vezes eu falo aqui com os meus filhos, estou falando na minha simplicidade, tá, Flávio? Depois você me corrige, meu esposo aí fala um pouquinho. Eu falo todos os dias para os meus filhos, a gente precisa todos os dias se arrepender dos nossos pecados e pedir perdão para Deus todos os dias. E para que quando o Senhor Jesus voltar, eu e a minha casa, né, nós possamos subir e estar com Ele na eternidade, o adorando, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, em nome do Senhor Jesus, né, que essa seja a nossa expectativa. Alguém quer comentar alguma coisa? O pessoal que está com a gente aqui online, porque quem está em casa não vai poder comentar, só nos comentários depois. Pode falar. Eu quero só fazer um comentário, né, na verdade, é assim, grandioso a maneira como Deus
usa cada um de nós, né, conforme a sua vontade, né? Não poderia ser, eu não consigo ver, de repente, uma outra pessoa falando do assunto de tamanha complexidade que não seja você, Flávio, com todo o conhecimento que Deus te deu, com toda a graça e com toda a sabedoria que Deus te deu. Eu acho isso impressionante, a maneira como Deus escolhe e usa cada um de nós conforme a sua vontade, Amém, né? É glória a claro, Deus. e é claro que um assunto tão complexo como esse, eu não vejo outra alternativa para aqueles que, de repente, pastor, eu vejo um estudo como esse, eu não consegui, de repente, absorver muita coisa. Olha, pastor, isso para mim é algo tão difícil de entender, principalmente quando se trata muito de escatologia. O que eu costumo levar para mim, Flávio, eu acho que tem muito a ver com aquilo que a minha esposa me diz, sabe? A Bíblia diz assim que eu hoje eu consigo entender plenamente, depois de um estudo como esse, por que que a salvação, como está em Efésios 2:8, é pela graça. É como se Deus dissesse assim, tá bom, filho, se você não entende, aí eu tomo posse de Provérbios 7:2, que diz assim, ó, guarda os meus mandamentos e vive. Guarde os mandamentos do Senhor. Né? Se de repente entender algo tão complexo, para mim é algo complexo. Você tem que parar realmente para buscar entender, conhecer. Eu entendo que a melhor forma de se fazer, como minha esposa diz, sabe, peça perdão dos seus pecados todos os dias, Não é? guarde os mandamentos do Senhor e viva. E acredite, e isso eu tenho para mim, a volta do Senhor está muito mais perto do que você imagina. Está muito mais perto do que você imagina. Então, assim, mas eu gostaria de entender. Então, existem multiformas de você fazer isso. O Flávio deu aqui uma aula espetacular para todos nós. Né? Se você quer aprender de Deus, está aqui as ferramentas, e como o próprio Flávio já disse na outra escola bíblica, está aí à disposição de todos. O conhecimento de Deus está à disposição de todos nós. Agora, se você de repente, porque assim, eu acredito muito numa frase que inclusive o apóstolo Davi usa muito, né? Quem crê, vai ver a volta do Senhor. E quem não crê, vai ver também. Porque quando o Senhor raiar os céus, até quem não crê, vai ver. E vou usar uma frase de um pastor muito conhecido e muito divertido, que é o pastor Cláudio Duarte, que ele brinca dizendo, e para o inferno, onde quem não crê vai, não precisa de fé não. Lá fica tranquilo, lá não precisa acreditar não. Ele vai dizer, eu não acredito. Se de repente, Deus me livre, alguém de repente for para lá, e eu espero que não seja nenhum de nós, vai dizer, eu não acredito que o inferno existe. O capeta vai dizer com certeza, mas aqui não precisa disso não. Onde precisa de fé é lá no céu. Se você veio para cá, justamente então é porque você não acreditava. Então assim, eu prefiro, sabe, Flávio, tomar posse de algo para o meu coração. Jesus está voltando. O seu estudo deixou isso bem claro. E bem, bem claro mesmo para todos nós. Que o relógio de Deus já está aí a todo vapor, já está os ponteiros correndo e que a volta do Senhor é iminente. Um conselho Porque essas datas, elas são importantes até certo ponto, né? Mas, de certa maneira, elas são insignificantes se eu sei quem Deus é e sei quem eu sou em Deus. Perfeito, Flávio. Mas elas nos dão somente um norte a respeito Perfeito. dos tempos e das épocas que Deus estabeleceu por seu próprio propósito, né? Perfeito. Porque eu posso estar esperando, por exemplo, 2048, mas daqui o segundo próximo eu já não estou mais aqui, né? Então, quer dizer, para mim veio agora. Veio agora, é verdade. Né? E Flávio, nós temos duas alternativas, né? Se quem está me ouvindo aqui talvez possa compreender isso. Agora você tem que enxergar, assim, tudo depende de como seu olho vê. Se nós chegamos à conclusão aqui que a volta do Senhor é iminente, está bem próxima, muito mais perto do que a gente imagina, eu tenho duas alternativas. Ou fico aqui temeroso e agora o que vai acontecer, ou eu me desperto e digo, Senhor, eu tenho que aproveitar esse tempo que me resta, assim como Paulo, e dizer agora então eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, cumprir o meu propósito, ser uma carta viva do Evangelho e fazer a minha parte. Eu agora, mais do que nunca, tenho que realmente colocar meu carro no trilho e dizer, vamos em frente, porque o tempo que me resta é pouco, teoricamente. Vamos embora. Vamos pregar, vamos anunciar. Aliás, você me despertou para uma consideração, né? Porque, assim, às vezes a gente imagina assim, não, mas 2030 eu vou estar com tantos anos, 2048 eu vou estar com tantos anos. Já fiz as contas aqui. E o que a gente tem que entender é o seguinte, que Deus estabeleceu tempos e épocas. Sim. Aleluia. Quando as coisas têm que acontecer, elas vão acontecer. Aleluia. Eu vou continuar fazendo os planos, mas é Deus que tem que guiar os passos, né? Sim. Então eu vou nessa onda, né? Buscando sempre na presença de Deus tudo aquilo que Ele tem para mim, porque o tempo do Senhor está próximo e as datas podem me ajudar a ter mais
mais responsabilidade com aquilo que Deus está fazendo. Porque eu faço parte dessa geração, e fazendo parte dessa geração, eu tenho que contribuir para a glória de Deus, e que seja assim sempre, em todo o tempo. Agora, Flávio, é muito maior do que tudo que a gente imagina. Olha só, Deus desperta você, te entrega uma revelação como essa, te usa como instrumento para falar sobre isso, e isso chega até nós. E aí eu quero que os meus irmãos que estão aqui, que estão me ouvindo, que estão no YouTube, entendam. Deus certamente tem um propósito em tudo isso. Ele nos trouxe isso aqui hoje, e esse despertar, com um propósito que está muito acima de nós. O que nós temos aqui, Suzana, paz vencedora. A gente só precisa entender isso, né? O Senhor nos trouxe isso à tona com um propósito muito maior. Não foi em vão que nós estamos aqui reunidos para ouvir, meditar e aprender sobre isso. Então, e aí eu vou até dizer uma outra frase aqui que o Flávio falou, pastor, da intimidade com Deus. É a gente buscando essa intimidade com Deus que a gente vai tendo essas confirmações, essa paz, esse entendimento, o que eu faço agora, que caminho que eu devo andar, porque a gente só confessa os nossos planos, os nossos projetos para aqueles que são muito íntimos a nós, né? Então, que a gente venha buscar essa intimidade com o Senhor, para que o Senhor Deus vá confessando, vá dizendo no nosso coração, vá nos ensinando, né? O caminho aí que a gente vai trilhando até que chegue esse grande e maravilhoso dia, e que seja um grande e maravilhoso dia para todos nós, né? Amém, glória a Deus. De Jesus. Os planos e os sonhos, né? Porque eu acredito que isso é um sonho de Deus, né? Buscar a sua igreja, resgatar o seu povo, a volta do Senhor eminente, na verdade, é o sonho de Deus. E ouvir isso da boca do Senhor é um privilégio. O Senhor compartilhar dos seus sonhos, dos seus projetos e dos seus planos é algo grandioso. Revelar isso aos homens, aos seus pequeninos, né? É algo assim grandioso. E, Flávio, a gente só tem que louvar a Deus, né? Ele menciona na sua palavra, né, esse relacionamento com homens de todas as línguas, povos, raças, tribos e nações. Aleluia. Então, nós temos visto isso profeticamente acontecendo em Israel, porque os vários anos que eu subi a Jerusalém, lá eu pude viver isso literalmente. Eu via pessoas de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, subindo a Jerusalém. Só isso já é o quê? Um sinal de que tudo está pronto para que todos possam se prostrar diante daquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. E todo joelho se dobrará diante da face dele. Amém. Glória a Deus. É Deus se mostrando, Deus se revelando, para que eu e você sejamos mais sensíveis àquilo que o Espírito Santo está dizendo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A vontade de ficar aqui, mas vamos orar. É verdade. Já estourou aí o nosso horário. Queria agradecer o Flávio, a Suzana, o pessoal está conhecendo aí a Suzana, mulher de Deus. Uma grande Estava mulher. no culto, por isso não participei, tá? Amém, glória a Deus. A Suzana é uma bênção do Senhor. Pastor, você faz a oração para a gente encerrar. E lembrando que essa aula vai estar disponível aí já no YouTube. E aí a gente pode rever, eu não sei o que falar, então manda a pessoa assistir, vai lá e assiste você, faz as suas anotações, escreve nos comentários, que eu tenho certeza que vai bombar os comentários aí, se o pessoal parar para assistir, para aprender de Deus em nome de Jesus. Pode orar. Glória a Deus. Só compartilhar, Suzana, não esqueço minha bicicleta. A bicicleta que meu pai me deu. Suzana é uma grande mulher de Deus. Preguei uma terça-feira. Glória a Deus. Ela chorou muito aí. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que um dia a Suzana vai poder compartilhar conosco essa história maravilhosa. Um grande testemunho. Né? E assim, eu guardo isso comigo, sabe, Suzana? Nós ganhamos a nossa bicicleta. Ganhamos nossa bicicleta. Deus é bom demais. Mas vamos orar, vamos agradecer. A vontade de ficar é que realmente o nosso tempo estourou. Flávio, obrigado, meu irmão. Suzana, muito obrigado por tudo. Meus irmãos que estão aqui, que Deus abençoe vocês ricamente aí, né, por tudo que vocês têm feito, pelas nossas vidas, pelo nosso ministério. Deus continue abençoando vocês aí, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este tremendo derramar do Teu Espírito, por esse conhecimento que o Senhor trouxe até os nossos corações e o nosso entendimento no dia de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor do céu tem um propósito, Pai. O
Senhor acabou de compartilhar conosco os seus sonhos, os teus planos, os teus projetos, Pai, para que nós venhamos, Senhor, meu Pai, aproveitar melhor o tempo que nos resta, Senhor. Nós queremos, Senhor, meu Pai, aplicar esse tempo e nos dedicarmos mais a Ti, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai. Abençoa de uma forma sobrenatural a vida do Flávio, da Suzana, toda a sua casa, o seu ministério. Senhor, em nome de Jesus, derrama mesmo das tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão conectados conosco, aqueles que se aplicaram, se dedicaram, Senhor, meu Pai, e entenderam que esse é um assunto muito importante, que precisa chegar ao conhecimento de mais pessoas. Pai, em teu nome, Senhor, eu oro a Ti, já te agradecendo por tudo. Obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida, pelo dom da vida. Que nós venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, entender que não há mais tempo, Senhor, meu Pai, para brincar, mas sim para trabalhar, para avançarmos, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. É no teu nome que eu oro, Senhor, meu Pai, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Shalom, vencedores. Paz, amados. Amém. Suzana, o seu som está desligado, aí está desativado o teu microfone. Ativa. Amanhã começa a Conferência do Reino, 3 dias. Sexta, Aleluia. sábado e domingo, quem quiser entrar para ver, Amém. 7h30 da noite, Conferência do Reino. Comunidade Evangélica Filadélfia, quiser participar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado pelo Um convite. abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Amém. Fiquem na paz. Deus abençoe.